Essa semana aconteceu algo muito interessante porque me deu muita vontade de comer a selga. Fazia muito tempo que eu não comia. E até não é algo que eu encontro comumente no mercado. E um dia eu tava na feira e tinha um pé de acelga desse tamanho. E eu fiquei salivando e comprei o pé de acelga e comi o pé de acelga inteiro em uma semana. E aí, durante essa semana, eu tava estudando sobre a fase da gestação que eu tô no momento. E estava vendo que agora, né, existe uma demanda maior no corpo de vitamina K, que é a vitamina anti-hemorrágica, vitamina que ajuda na coagulação, né, na cicatrização, e tem muito a ver então com a finalização da gestação, né, com o processo de parto. E lendo sobre a vitamina K, um dos primeiros alimentos fonte que apareceu foi a selga, e eu fiquei muito impressionada positivamente de ver essa relação. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os desejos de grávida, um tema que é muito falado popularmente, mas acaba muitas vezes sendo ignorado pelos profissionais de saúde, né? Não considerado. Não se sabe ao certo por que as mulheres grávidas têm tantos desejos alimentares ou por que elas têm um apetite tão específico, né? Uma semana quer comer só laranja e na outra semana quer comer agrião e na outra semana já tá com mais vontade de pães. Alguns autores trazem algumas hipóteses para explicar os desejos alimentares durante a gestação. São levantados 4 hipóteses: as alterações hormonais, que nós sabemos que durante a gestação ocorrem de uma maneira muito acentuada, necessidades nutricionais, então os desejos alimentares que nós temos poderiam estar relacionados as necessidades nutricionais de cada fase da gestação, necessidade de alguns ativos que tem dentro de alguns alimentos que podem trazer efeitos específicos no corpo, né? Um deles é o chocolate, que é muito comentado também na TPM, que tem alguns nutrientes como o triptofano que levam à produção de serotonina e por isso deixariam mais calmo. Fatores culturais também, que os desejos alimentares eles variam de cultura a cultura. Então, uma grávida no Brasil, ela pode ter desejos alimentares bastante diferentes de uma grávida em outro local, em outro lugar do mundo, porque os fatores culturais, socioculturais também influenciam. Essas 4 hipóteses são levantadas embora não estejam totalmente confirmadas. O que eu vejo no consultório com muita nitidez é a importância desses desejos alimentares. Muitas vezes, sim, eu vejo uma correlação com as necessidades nutricionais de cada fase. Uma última gestante que eu estive acompanhando há pouco tempo foi muito interessante, porque ela apresentava, decorrer de algumas semanas, uma preferência alimentar por diferentes tipos de alimentos que tinha muito a ver com as necessidades. Ela passou por fases onde ela tinha muita vontade de comer agrião, um alimento rico em ferro, uma necessidade muito acentuada em algumas fases da gestação. Ela passou por algumas fases onde ela tinha muita necessidade de leite e derivados, que são fonte de cálcio, que também é um nutriente muito importante em algumas fases, como a formação do esqueleto, o crescimento do bebê também na barriga, vontade de laranja em algumas fases, ou frutas cítricas, que são alimentos ricos em vitamina C, que favorecem a absorção de ferro. Por isso, na minha conduta como nutricionista, conforme eu trouxe aqui nos últimos vídeos, que eu falei da alimentação intuitiva, de respeitar o corpo, de você conectar com fome, com saciedade, eu também indico que você observe os seus desejos alimentares. Tente observar qual sua preferência alimentar a cada momento. Se hoje você vai almoçar e vai num buffet, aquilo, por exemplo, o que é que te apetece? Ou se você vai no mercado, o que está te apetecendo essa semana? O que está te fazendo salivar mais? Às vezes vão ser alguns alimentos mais nutritivos, né, uma selga, às vezes outros alimentos um pouco menos nutritivos, como o chocolate, mas você vai perceber que existe uma grande variabilidade. Inclusive, alguns estudos mostram que a gestante tem uma alteração nas papilas gustativas, que é meio que a gente enjoa mais rápido o sabor, o que também ajuda a gente a variar mais e obter mais nutrientes diferentes. Por isso eu recomendo muito que os desejos alimentares sejam contabilizados, né? Sejam considerados na sua alimentação. Outro estudo muito interessante é analisar o impacto que esses desejos têm, né? Será que uma mulher que segue muito os seus desejos alimentares durante a gestação, ela teria maior ganho de peso? E esse estudo, feito na Irlanda do Norte, com 1.639 mulheres,
observou que 40% delas percebiam com muita nitidez os seus desejos alimentares, muitas vezes de doces, às vezes de carboidratos, às vezes de frutas ou de várias outras coisas. Elas consideravam esses desejos, então elas respeitavam esses desejos, e eles observaram que não houve diferença de ganho de peso em relação a quem considerava os seus desejos alimentares e quem não considerava. O último ponto a ser comentado, que alguns autores levantam, é que às vezes as mulheres têm desejos de comer só aquilo que não podia na dieta. É só o chocolate, é só pizza, e muitas vezes isso não é necessariamente os desejos relacionados às necessidades nutricionais. Pode ter muito a ver com aquilo que eu falei no primeiro vídeo. Você talvez tenha feito muitas dietas durante a sua vida, ou está fazendo dieta agora, e o fato de você classificar alguns alimentos como proibidos faz com que você tenha um desejo maior por eles e faz com que você acabe consumindo eles em maior quantidade. Se você tem um desejo muito persistente de um só tipo de alimento, se você só pensa em chocolate, se você só pensa naqueles alimentos que você não poderia comer segundo alguma dieta que você segue, pode ser por causa do significado, da maneira que você vê a comida. E aí eu deixo a sugestão de você assistir aquele primeiro vídeo. Um estudo muito interessante tem mostrado também que as pessoas que se alimentam de tudo, sem se proibir, com permissão de comer, entrando em contato com o seu corpo, fazendo as pazes com a comida, durante a gestação, as mulheres que têm essa relação leve com a comida e podem comer de tudo, sem se proibirem, sem seguirem um monte de regras, elas têm uma maior tendência de ganhar um peso exagerado durante a gestação do que as mulheres que seguem muitas regras e muitas fórmulas. Então a dica que eu deixo aqui nesse vídeo é: considere, observe, que desejos alimentares você tem? O que te faz salivar? O que te apetece a cada momento, a cada fase? Entre em contato também, como eu falei no vídeo anterior, com a sua fome, com a sua saciedade, para você entender o quanto você precisa daquele alimento naquele momento, quanto é gostoso, o quanto te faz sentir bem, né? O quanto deixa o seu estômago cheio, assim, confortável e não desconfortável de tão cheio ou de vazio. Entre em contato com essas sensações. Então ficam essas reflexões. E dá uma assistida também nos vídeos anteriores. Um abraço!